Efésios 4, a partir do verso 11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Vamos ler juntos esse verso 15, vamos lá? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Você consegue se lembrar qual foi a sua maior meninice? Alguns podem se lembrar mais facilmente, porque talvez tenha sido semana passada, né? Infelizmente as meninices não estão reservadas apenas ao período da nossa infância, não é verdade? Aqui e ali cometemos algumas meninices. Você lembra? Você consegue lembrar? Não precisa falar, né? Porque algumas, eu posso dizer, eu poderia. Mas aí o que vocês vão pensar de mim agora, nesse momento? Não, depois eu posso falar. É muito comum agirmos de forma... Um menino, inclusive tem até um jargão usado aí entre a moçada agora, né? Fui moleque, errei, fui moleque, né? Fui menino, ou fui, 3 pontinhos, o nome de um jogador aí, né? Tem isso aí pra gente usar. Aqui e ali nós fazemos meninices que, segundo a psicologia, podem ser aí um reflexo, podem ser a expressão de uma criança interior, né? A expressão de um adulto que vê o mundo através dos olhos do seu eu infantil. Mas há um convite para nós aqui hoje, né? Um convite para crescermos em tudo. A palavra de Deus nos convida a crescer em todas as dimensões. E eu não sei bem se eu era a pessoa mais apropriada para falar sobre isso. Parei de crescer cedo. Inclusive foi foco de preocupação lá dentro de casa, porque a minha irmã caçula logo chegou do meu tamanho e passou um tiquinho, ela me passou. E eu fiquei pequena, sempre magrinha, né? A gente percebe que na nossa vida há limites de crescimento, não é verdade? Há limites. O meu chegou logo. Limite nas áreas da vida de um modo geral. Talvez hoje você está aqui e você possa dizer para si mesmo que você parou na questão profissional, você parou nos aspectos familiares, né? Alguns não pararam porque programaram, não, vamos ter só 2, ou só 1. Todos nós aqui podemos olhar para a nossa vida e ver que em algum aspecto dela a gente já parou de crescer, porque há limites. A minha mãe quis evitar esse limite do crescimento físico, né? Me levou no médico, aí o médico recomendou me colocar no vôlei. Como vocês podem ver, não adiantou muito. E tem uma outra coisa também que, olha, isso eu fico chateada, gente, porque me enganaram na escola. Me enganaram, me faziam cantar todo dia: comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comi, não cresci. O que prova que há limites. Na vida comum há limites para o crescimento. Até mesmo a árvore sequoia. Você conhece a árvore sequoia? Depois pesquise sobre ela. Até mesmo ela, que pode chegar a 100 metros de altura, chega uma hora ela para. Imagine 100 metros, imagine uma árvore aí de uns 18 andares. Ou a Big Tower lá do Beto Carreiro, que tem 100 metros, esses meninos me fizeram, você acreditam?
Vocês acreditam que esses meninos, meus sobrinhos, me fizeram subir naquele negócio? Gente, quando aquele trem despencou, que ele vai subindo, eu não tenho medo de altura. O negócio vai subindo, aí você vai vendo assim a orla de Penha, Balneário Camboriú, a coisa mais linda do mundo. Aí de repente eu pensei assim, nossa, quando eu lembrei que aquele troço ia despencar, né? Eu pensei, tá ficando meio alto, né? Aí eu olhei para cima, ainda tinha um tantão para subir. Aquele dia foi o dia que Jesus me provou que eu tinha pernas. A hora que ele chegou lá embaixo, elas tiveram que voltar. Eu falei, opa, agora eu tenho perna. Elas demoraram a ressuscitar. Mas veja, até mesmo uma árvore gigante como essa tem um limite. Uma hora ela para de crescer. Mas queridos, não há limites para quem quer crescer em Deus. Não há. E provavelmente, por causa da nossa limitação natural, nós impomos esse limite para nós. A nossa limitação natural faz com que a gente imponha sobre nós uma crença de que, em relação ao sobrenatural, também há um limite. Vai chegar uma hora que, ok, Deus, né? Estamos acostumados a parar de crescer na vida profissional, na vida familiar, na vida ministerial até. E aceitamos isso, mas também aceitamos isso na vida espiritual, porque nós nos acostumamos com o que já obtivemos. Do mesmo jeito que a gente se acostuma com o que a gente já obteve em família, ou no ministério, ou na profissão, a gente se acostuma com o que a gente já conseguiu alcançar espiritualmente. E inconscientemente somos levados a crer que há limites para crescermos em Deus, mas não há. Efésios 2:1 diz que nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. O texto que nós lemos aqui, Efésios 4, diz que todo corpo bem ajustado e consolidado efetua o seu próprio crescimento. Nós fomos criados para crescer, meu irmão. Nós fomos gerados para crescer e devemos rejeitar a meninice espiritual. Nós estamos dentro de um processo em Deus que nos permite não estagnar. Você pode estagnar, mas existe um processo em Deus que nos permite não estagnar. Há um potencial dentro de você para crescer. O seu coração, dentro do seu coração há sementes. E o seu coração, por ter o Espírito Santo, é um coração fértil. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. O seu coração é um coração fértil. Há sementes aí que estão para brotar, que hão de crescer. Há uma semente a ser plantada hoje aqui, que está sendo plantada durante esse culto. Como eu fui abençoada nesse período de louvor. Eu comecei a chorar já no começo do culto. Há sementes sendo jogadas aqui nessa noite. Mas elas estão sendo jogadas em solos férteis, porque você tem o Espírito Santo e elas têm um potencial para crescer. A questão é que muitas vezes a gente, agarrados à nossa meninice, impedimos o nosso próprio crescimento. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele primeiro começa nos três primeiros capítulos numa parte de ensino. E ele diz, ele vai trazendo doutrina, ok? Os primeiros 3 capítulos ele vem com doutrina. A partir agora do capítulo 4, ele traz exortação. E aí ele diz, você pode acompanhar na sua Bíblia aí comigo o verso 1 do capítulo 4, nós lemos a partir do 11, né? Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 4, para a gente entender o que Paulo está querendo dizer quando ele fala para eles que a gente precisa crescer, que a gente precisa deixar de ser menino. Ele diz aí, por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ele começa dizendo, por isso, né? Por isso, eu peço, na revista atualizada diz, rogo-vos, pois, eu rogo, aquele diz peço, mas eu gosto da versão da revista atualizada que diz que ele roga, né?
Quando ele começa dizendo assim, ó, por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de modo digno, ele diz assim, ó, por isso, o que ele diz esse por isso? Esse por isso é uma conjunção aí para levar a gente para o que ele disse antes. Por isso o quê? Baseado no que eu já disse para vocês, esses 3 capítulos, baseado nesta doutrina que eu acabei de ensinar a vocês, agora eu peço. Então o pois aqui, ou por isso, né, é a ponte entre o ensino dos primeiros capítulos e a exortação dos capítulos seguintes. E nos 3 primeiros capítulos, ele está desenvolvendo junto aos Efésios o mistério. O objetivo principal da carta aos Efésios é falar do mistério que é os gentios e os judeus, e viverem juntos, e de como todos, gentios, judeus e gentios, foram chamados em Cristo Jesus, foram feitos herança de Deus, foram feitos filhos. E aí ele vem falando de toda essa doutrina, quando ele diz, agora eu rogo, eu peço a vocês, aqui é um grito, um clamor, eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Só que antes dele suplicar por esse modo digno de vocação, antes dele suplicar mais lá na frente por maturidade, né, que é o que a parte que a gente leu, Paulo agradece pelo amor fraternal. Observe o verso 15 e o verso 16 aí do capítulo 1. Ele diz assim, ó, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Antes de começar a marretar, eu agradeço a Deus, que vocês têm amor uns pelos outros. Mas está faltando uma coisa importante, ele diz no verso 17. É por isso que eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Veja, há amor, mas falta maturidade. Há amor, mas falta crescimento. Paulo ora para que eles recebam sabedoria, revelação do pleno conhecimento de Deus. E aí ele vem e diz, eu rogo que vocês andem de modo digno, no verso 4, né? Voltando aí para o comecinho. Deus sempre quis que nós fôssemos o tipo de gente que não é repreendida. Rogo-vos que vocês vivam de modo digno da vocação a que foram chamados. E diz, vocês precisam ser santos e irrepreensíveis. O tipo de gente que não precisa ser chamada a atenção. O tipo de gente que não precisa de um puxão de orelha, é o que diz o irrepreensível, né? Também é sem mácula, sem culpa, sem dolo. Mas lembra, a partir do contexto todo que Paulo estava falando, lembra o comportamento de uma criança. Né? Quando você tem que ser irrepreensível. Você não pode ser como uma criança que precisa ser chamada a atenção. Você não pode ser como uma criança que de vez em quando precisa ir lá e puxar a orelha. Ele diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Perceba mais uma vez que mesmo tendo amor uns para com os outros, a imaturidade parecia estar gerando confusão, intriga. Por quê? Paulo fala de unidade. Assim que ele termina de falar da doutrina e desse mistério de como Deus salva tanto judeus como gentios, ele vem para falar da unidade da igreja. Porque mesmo tendo amor uns pelos outros, havia confusão e intriga. É o que nos parece. Como as crianças, né? Que brincam e brigam, brigam o tempo todo. Paulo inicia o seu bloco de exortações falando de unidade. E mais à frente, a partir dos versos 25 por aí, ele apresenta uma nova maneira para a gente se relacionar como irmãos de fé. Ele pede para que nós sejamos verdadeiros. Ele fala para os Efésios, não deixe a mentira. Para sermos verdadeiros, para não guardar rancor,
para que repartissem com o próximo o fruto do seu trabalho, que falassem de forma santa, agradável, de modo que ajudassem os outros a crescerem, que eles se perdoassem. Nesse contexto, Paulo fala dos dons, de que Deus escolheu um para apóstolo, outro para mestre, outro para evangelista, outro para pastor. Para quê? Para que, através dos dons, nós cresçamos juntos. Que o meu dom ajude você a crescer, o seu dom ajude o outro a crescer. E à medida que a gente vai se ajudando mutuamente, toda a igreja vai crescendo a partir desses dons, até que nós sejamos perfeitos. Chamados pastores, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, chamados para o aperfeiçoamento dos santos. Diferentes dons com um único objetivo: crescimento. Diversos dons com um único objetivo: andarmos de modo digno da nossa vocação. Vários dons com um único objetivo: deixarmos de ser meninos, abraçarmos a maturidade cristã e maduros, servirmos este mesmo corpo, de modo que ele continue crescendo. O aperfeiçoamento, que é o crescimento, começa pela bispa, mas não para nela. A bispa escolhida, chamada para instruir a igreja, para instruir este povo. O pastor Otávio, chamado para instruir a sua comunidade, mas não para nele. Para que eles trabalham? Para que vocês, toda a igreja, seja aperfeiçoada. E uma vez aperfeiçoados, vocês também trabalham para o crescimento de outros. E esses outros sejam aperfeiçoados para trabalharem para o crescimento de outros. E assim todos nós, cada um de nós, promovendo a edificação da igreja, promovendo a edificação do corpo de Cristo. Nós, os ordenados, começamos. A gente dá o primeiro passo para que todos se tornem pastores. As pessoas, os ministros de crianças, que ensinam as crianças aqui nessa igreja, o que eles são? Pastores. Os líderes de célula que atuam nessa igreja, eles são o quê? Pastores. E talvez você esteja pensando assim: nossa, pastora, mas você está falando que o ideal de Deus é que eu me torne um profeta? Sim. O ideal de Deus é que eu me torne um evangelista? Sim. Um pastor? Sim. Talvez não nos mesmos moldes que eu ou o pastor Otávio, mas dentro da sua casa. Todos nós somos pastores dentro do nosso lar. Todos nós somos colocados sobre pessoas, e lideramos estas pessoas, e conduzimos essas pessoas, e é desejo de Deus que nós a conduzamos à fé, e de que elas, aproximadas de Deus, encontrem o Salvador das suas vidas, e cresçam nesse sentido. Mas não pode crescer, não tem como crescer quem quer continuar criança, quem quer continuar menino. E o que é ser uma criança aqui, segundo o texto, O texto diz para nós, o versículo 14: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Arrastados pelas ondas. Eu pesquisei, quando eu estava preparando essa ministração, porque eu tinha absoluta certeza, que entre um adulto e uma criança, a criança seria mais facilmente levada por uma onda. E aí eu fui pesquisar, e de fato, 3 pessoas, só um exemplo aqui, 3 pessoas foram arrastadas pelo mar em uma praia do Rio de Janeiro. 2 adultos e um menino de 7 anos. Eles tomavam banho ali num canal que se forma em uma das praias, no Recreio dos Bandeirantes. E aí forma-se um canal ali durante a maré alta, e quando uma onda bateu forte sobre as pedras, levou os 3. Só que os 2 adultos puderam ser resgatados, a criança não.
Porque a criança, menor massa, menor peso, foi levada mais facilmente para mais longe. Maior massa, menos inércia. Quanto maior a densidade, menor a vulnerabilidade, maior a vulnerabilidade. Quanto menor a massa, maior a vulnerabilidade. Sabe, queridos, espiritualmente, nós precisamos de massa. A gente precisa de músculo. A gente não pode ficar magrelinho igual uma criança. E nos dias de hoje, né, que está muito na moda aí, a gente fitness, e vai para academia, e tem que ganhar uns músculos mesmo, precisa, isso é importante, né? Eu estou sofrendo com os joelhos aqui, ó, precisando aumentar as carnes aqui, precisando aumentar os músculos aqui, para proteger os meus joelhos, sabe? É importante a massa muscular. Isso, quando a gente chegar na velhice, vai nos guardar, vai guardar os nossos ossos. Massa muscular é importante. E por que é que a gente entende que essa massa muscular física é tão importante e não entende que nós também precisamos dessa mesma estrutura fortificada no Espírito Santo? Nós precisamos de uma estrutura fortificada no Espírito, para não ser levado por nenhuma onda. Sabe as ondinhas que chegam? Né? O meio evangélico está cheio de onda. O meio evangélico, olha. E aí, menino, adora uma onda. Principalmente para pegar uns jacaré, né? Mas se não tiver massa, meu irmão, esse jacaré, olha, vai virar um bicho maior. E o problema, qual é o problema da gente não ter massa espiritual, fortalecimento espiritual? É porque essas ondinhas que surgem, aparentemente querem nos levar na direção de Deus, mas elas só nos afastam. O crescimento espiritual é necessário para estarmos em Deus e permanecermos nele. Mas o texto também fala não só dessa perda de massa, né? Uma criança que é levada por uma onda, mas ela também é levada pelo vento de um lado para o outro. Isso diz que uma criança espiritual, ela não tem raiz. Uma árvore que tem raiz forte e profunda, o vento balança, mas ela fica, né? É o famoso balança, mas não cai. Você conhece alguém? Você conhece um crente assim? Você já deve ter conhecido um crente assim, falar, esse aí balança, mas não cai. Vem as tempestades e tal, e ele está firme no Senhor, né? As crianças são facilmente levadas de um lado para o outro. Se ela começa a chorar, é só você distrair ela com alguma coisinha. Você mostra um pirulitinho, né, Jadson? Não precisa ser um pirulitinho, não. Você mostra um azulejo. Olha essa flor, que gracinha. A criança está ali chorando, querendo a mãe. E aí você, né, para dar descanso para a mãe, você vai distraindo a criança. Ela sabe o que ela quer, mas ela se distrai facilmente. As pessoas conseguem distraí-la facilmente. Espiritualmente, estamos distraídos com tantas coisas. Muitas crianças sequestradas por causa de um pirulitinho. Muito crente sequestrado por causa de um ventinho que parece mais interessante. Do mesmo jeito, essa coisa da criança que é levada pelo vento me lembra a facilidade com que as crianças aprendem. Se você diz para uma criança assim, olha, isso aconteceu assim, assim, assim. Gente, pode ser a coisa mais absurda do mundo. A criança vai olhar para você com um olhão e falar assim, elas acreditam muito fácil. Sabe o que é um crente sem raiz? Um crente fácil de ser levado? É porque você está me ouvindo aqui, não vou falar de mim não. Vou falar do pastor Otávio, que é o pastor dessa igreja. Você vai ouvir o pastor Otávio aqui amanhã. E você vai dizer amém. Glória a Deus. Vocês estão ouvindo o pastor Otávio aqui, ó, semanas após semana, e vocês dizem amém, glória a Deus. Mas aí você vai para casa e ouve um vídeo no YouTube, aparentemente de Deus, e você faz o quê? Amém, glória a Deus. Muitas vezes pessoas que estão com a Bíblia na mão, pessoas que estão falando em nome de Deus, mas estão na verdade como os falsos mestres, tentando sequestrar seu coração. E aí a gente diz amém.
Ou então para o seu professor de faculdade. Um menino, às vezes uma menina criada no evangelho, ouvindo aqui, e está com aquela, aparentemente com aquela sustância. A gente percebe que não tem raiz, meu amigo, minha amiguinha, que você que está aqui. Ou que você chega na escola, na faculdade, que o professor fala alguma coisa lá, e você fala assim, faz sentido. Tem que ter raiz. Tem que ter raiz. E aí eu me lembro da canção que nós cantamos hoje aqui. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir crescendo, prosseguir conhecendo o Senhor. Só pode se a gente estiver realmente firme. Seu coração está firme como você cantou hoje? Seu coração está firme em Deus como você cantou aqui nessa noite? Mas eu falei das características de quem é criança, Mas vamos falar sobre as características que se espera dos que crescem. Vamos falar um pouco das características que se espera daqueles que são maduros na fé. E assim, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não me fez ir hoje na direção do que pode te levar a crescer. Porque você sabe. Você sabe. Eu conheço o pastor Otávio, conheço a bispa Ideide. Eu sei que eles estão ensinando vocês direitinho. Você sabe o que você precisa para você crescer. Você sabe que você precisa orar, que você precisa ler a Bíblia, que você precisa estar junto aos irmãos. Você sabe. Você sabe o que precisa para crescer. A minha tarefa aqui hoje, no Espírito Santo, é para que você se identifique. Se você é como uma criança, ou se você já é maduro. E volto a dizer, por mais maduro que você seja, meu irmão, por mais crescidinho que a gente se ache, há mais e sempre mais ainda para crescer em Deus. Não há limites para o crescimento no Senhor. Mas vamos lá. O texto diz... Até que no verso 13, Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele diz no verso 13, até que os dons, 11 e 12, os dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, até que a gente cresça, a gente não ser levado como meninos de um lado para o outro, mas cresçamos em tudo, até que todos cheguemos à unidade da fé, é o primeiro. Unidade da fé. Quando a igreja entende o papel de cada um no corpo de Cristo, nós podemos crescer. A crise entre judeus e gentios, ela é antiga, Muito antiga. E ter os gentios junto, congregando com os judeus, para alguns era mais fácil, mas para outros havia uma dificuldade muito grande. E a gente percebe que havia essa dificuldade junto aos Efésios, porque Paulo vem falando dessa unidade. E ele segue dizendo, antes dele dizer até que todos cheguemos à unidade da fé, ele especifica os dons que foram concedidos por Deus, que foram concedidos pelo Espírito Santo, para que nos possibilitasse crescimento, para que nos possibilitasse unidade. Nós precisamos entender que esses dons não são apenas para os contratados, esses dons não são apenas para os ordenados, é para todos, e cada um, segundo a justa cooperação de cada parte, crescendo, se edificando. Quando a igreja entende o papel de cada um nesse crescimento, quando nós estamos certos do que cremos, de qual é a nossa missão, quando estamos fundamentados na verdade, quando estamos arraigados, com as nossas raízes bem profundas,
na verdade e no amor, então nós vamos poder cumprir, cada um de nós, o seu ministério. Nós cumpriremos aquilo que Deus estabeleceu para a igreja. Para a igreja crescer, cada um precisa cumprir seu papel, exercitar o seu dom. E é por isso que ele diz: cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo, com a cooperação de todos. Repete comigo: crescendo em tudo, com a cooperação de todos. Você já comprou essa missão para a sua vida? Você já entendeu que para esta igreja aqui crescer, vou falar da igreja metodista do Núcleo Bandeirante, os irmãos de outras comunidades aí que me deem licença um pouquinho. Você que é da igreja metodista do Núcleo Bandeirante, você já abraçou essa missão? Você já entendeu que para essa igreja crescer, não basta só um bom trabalho dos seus pastores? Você já entendeu que para essa igreja crescer, você precisa usar o seu dom para promover a unidade da fé? Ou você continua na meninice de achar que eles servem e vocês recebem? Cada um aqui, cada um de nós é responsável pelo crescimento da igreja, a partir do seu dom. Você já encontrou o seu dom? Você já admirou o dom de alguém? Tem alguém aqui que você admira muito o dom dessa pessoa? O texto diz para nós que a graça foi concedida a cada um de nós. A graça foi concedida a cada um de nós. Se você conhece alguém e admira a vida espiritual dessa pessoa, essa graça é para você também. Se você admira o dom de alguém, talvez você não vá ter o mesmo dom que essa pessoa, mas a mesma graça está sobre você, para que você exerça o seu dom de forma especial. Muitas vezes a gente não cresce em relação ao nosso dom para a unidade da fé. A gente se põe à parte do corpo, não ajudando o corpo, mas você está por ali, mas você só está se servindo, né, do sanguinho que está correndo, das vitaminas que estão chegando para você. Talvez não seja porque você está escorado, né, achando que quem recebe é que tem que trabalhar, né, galera? Eita Deus! Talvez não seja por isso, talvez seja porque você acha que... vou falar uma coisa para vocês, eu admiro essa mulher aqui. Admiro a Ideide, de verdade. E admiro o dom que ela tem de guardar as coisas. Gente, é uma biblioteca ambulante dentro dessa cabeça. Ela fala a frase, quem escreveu, o livro onde é que está, se brincar ela fala qual é a editora, e o ano da primeira, da segunda e da terceira edição. Ela é boa para guardar as coisas na cabeça, né? Eu queria. E eu poderia cair na tentação de falar assim: oh Deus, não, para a tua servinha aqui também. Né? Mas meu filho, se não escrever, às vezes eu custo a lembrar a frase inteira. Aí quando eu lembro a frase inteira, eu vou procurar quem escreveu a frase. E talvez você esteja aí acomodado na igreja metodista do Núcleo Bandeirante, porque você tem a ideia de aqui, tem o pastor Otávio aqui. Ou talvez você admira tanto e fala assim: eu nunca vou chegar nisso. Quem sou eu? Eu sempre admirei muito um pastor, meu pastor, pastor que me ajudou, o período de maior crescimento da minha vida espiritual, pastor Jean Douglas Gonçalves. Como admirava aquele homem pregando. E gente, como eu queria pregar como ele. E na época eu estava no seminário e ele queria por tudo me colocar para pregar. Ele queria me colocar para pregar na igreja. E eu corria igual o diabo corre da cruz. Eu falava assim: gente, olha o nível. E eu corri mesmo, eu corri o quanto pude. Porque eu achava que eu tinha que pregar. Eu admirava tanto o dom dele de pregar, eu queria pregar como ele pregava. E talvez você esteja correndo da sua missão aqui, mas você tem um dom especial. A graça foi concedida a você
para que você possa usar o dom que Deus te deu de forma especial. Não vai ser igual, mas vai ser especial. E vai enriquecer a igreja. E vai edificar a igreja, você pode ter certeza disso. Talvez você tenha deixado de atuar com o seu dom na igreja, porque alguém fez você sentir que o seu dom não era especial. Alguma coisa que aconteceu. Aconteceu alguma coisa, alguém disse alguma coisa que fez com que você se sentisse desvalorizado. Meu irmão, minha irmã, eu tenho absoluta certeza, posso falar pelo pastor Otávio, pela bispa Ideide. Cada parte aqui é importante. Você é uma parte importante nesse corpo. Você é uma figura, o seu dom é importante para o crescimento dessa igreja. Você precisa compor esse povo trabalhador aqui na unidade da fé. Mas se você se sentir, se você se colocar, não é nem se sentir, se você se colocar como um menino, uma criança que se vê inadequada demais, pequena demais, imatura demais, vai continuar a parte do corpo, no corpo, mas a parte do corpo, sem dar a sua contribuição. Paulo está falando de unidade, em que todos usam os seus dons, amém? Para o bem da igreja, independente de qual ou quantos dons Deus te deu, cada um de nós tem uma obra a realizar para o bem da igreja. Você é peça fundamental para o crescimento e para a maturidade da igreja. Peça fundamental. Segundo, ele fala do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O pleno conhecimento de Deus significa tanto um conhecimento intelectual como espiritual, mediante a comunhão com Deus, mediante a aproximação de Deus. Isso ocorre, e Paulo diz no verso 18 do capítulo 1, ele diz que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Para o pleno conhecimento do Filho de Deus, nós precisamos dessa iluminação e transformação operadas pelo Espírito Santo. Os crentes, todo crente deve ter os olhos do seu entendimento iluminados, abertos, a fim de conhecerem as riquezas da glória de Deus. Mas iluminados os olhos do nosso coração para que nós possamos interpretar o que acontece no meio da igreja. Vamos voltar? Vamos lembrar que Paulo está falando de unidade? Paulo está falando de unidade. Para que o pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, ajuda na unidade? Ora, não há como conhecer Deus senão por olhos espirituais. A pessoa que é carnal, ela discerne as coisas a partir do seu eu carnal. Só pode discernir as situações em comunidade, ou qualquer outra. Só pode discernir as situações da forma como elas de fato são, aqueles que estão com seus olhos iluminados pelo Espírito Santo. O pleno conhecimento do Filho de Deus faz com que nós vejamos as coisas como Ele vê. Faz com que nós percebamos as situações como Ele percebe. No meio da igreja surgem diversas situações, muitas situações que nos dividem, que podem nos dividir. Porque à medida que uma situação acontece, eu vejo com o meu olho carnal, eu julgo a partir do meu olho carnal, pronto, a confusão está feita. Mas o pleno conhecimento de Deus me permite, além de parecer-me mais com Ele, né, que nós vamos falar daqui a pouco, me permite ter os olhos dele. Se eu sou como Ele, eu vejo como Ele vê. O pleno conhecimento de Deus me torna como Ele é. E aí eu vejo como Ele vê. Iluminados os olhos do nosso coração, nós discernimos aquilo que nos acontece. De forma espiritual também. E isso diminui as crises. Isso desfaz as confusões. Porque cada um de nós está avaliando a situação como Deus vê e não como nós vemos. O pleno conhecimento de Deus é a gente entender que nosso Deus é grande demais e há sempre um pouco mais dele a ser acessado.
Estando nós diante da perspectiva de chegarmos à plenitude da estatura de Cristo, ora, como é que nós vamos chegar a isso, querido, se não for insistindo em crescer e crescendo todos os dias? Como é que nós vamos chegar à plenitude da estatura de Cristo se não for conhecendo, em pleno conhecimento de quem Ele é? Como eu posso ser como alguém se eu não sei como essa pessoa é? O pleno conhecimento de Deus é algo que já vem sendo buscado por Ele mesmo há muito tempo. Oséias dizia: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus muda a nossa perspectiva em relação a todas as coisas. Tudo, tudo. Tudo que nós entendemos muda quando nós conhecemos a Deus. O pleno conhecimento dele vai levar a cada um de nós como igreja, e aí eu já incluo todos nós aqui, a andarmos em unidade. Mas o texto também fala de maturidade, até chegarmos ao estado de pessoa madura, à altura de Cristo. A maturidade deveria ser o alvo de todo cristão. Esse processo envolve renovação da mente, mudança na forma de pensar, agir, tomar decisões. O processo de pessoa madura leva a gente a um foco na transformação total. Uma das versões fala que nós devemos chegar à varonilidade de Cristo, né? Mudado aqui, porque lembra mais a questão masculina, e isso não é uma perspectiva de Deus para homens, é uma perspectiva de Deus para seus filhos, para os chamados, é uma perspectiva de Deus para todos, né? Mas o termo, mesmo o termo varonilidade, que significa aí o estado de homem perfeito, diz outra tradução, né? Chegar ao estado de pessoa perfeita, indicando um estado de desenvolvimento espiritual e emocional. A busca por essa maturidade, a busca por essa perfeita humanidade, é um caminho contínuo de crescimento, meus irmãos, e de transformação, onde a gente se esforça para se parecer mais com Cristo, refletindo os seus ensinamentos e o caráter dele na nossa vida diária. Mas esse estado de pessoa perfeita, para esse estado de pessoa perfeita, de pessoa madura, não existe um ponto de chegada, sabia? Tem não. É engraçado que na versão que a gente lê, até que chegamos ao estado de pessoa perfeita, parece que, vai ter uma hora que vai ter uma hora que a gente vai chegar, né? Não tem. Tem não. É um processo contínuo de amadurecimento espiritual. O estado de pessoa perfeita não é um ponto de chegada, é o caminho, é o processo. E a gente precisa se render a esse processo, ou a vida para, a espiritualidade se estagna. O cristão busca a semelhança com Cristo, desenvolvendo maturidade, conhecimento e um caráter que reflete os valores do reino de Deus. Então, o que é uma pessoa? Quais são as características de uma pessoa que cresce? Quais são as características de uma pessoa que amadureceu? Primeiro, ela entende o seu papel no corpo de Cristo. Ela entende o seu lugar. Ela se vê como peça fundamental para o crescimento da igreja. Segundo, ela cresce, ela está sempre preocupada em desenvolver em si mesma, em crescer individualmente no pleno conhecimento de Deus. O pleno conhecimento que faz com que a gente fique mais parecido com Ele mesmo. Conhecendo e não estando satisfeito. Sabe quando a gente é tomado
por um sentimento de plena insatisfação enquanto a gente não faz o devocional do nosso dia? Quando a gente chega num estado de tá faltando, não tá me cabendo, porque eu não tive um momento deste dia em que eu pude intencionalmente conhecer mais do meu Senhor. Uma pessoa madura, ela está sempre na busca do pleno conhecimento de Deus, desse Deus que é grande demais e que há sempre mais para ser acessado. Uma pessoa que não é mais criança, ela entende que o seu processo de amadurecimento não se encerra, continua. Se você se acha, você pode estar aqui há anos, meu irmão, minha irmã, você pode ser o crente mais velho dessa igreja, seu processo de maturidade não acabou. Se você não, eu sinto te informar, mas seu estado de pessoa perfeita está longe. Tem mais para crescer, tem mais para crescer no Senhor. E quando ele diz a altura de Cristo, até que chegueis à plenitude da estatura de Cristo. Você pode se imaginar sendo como Jesus é? Alguém poderia se imaginar em uma situação em que alguém vai dizer para você como você é parecido com Cristo? Como você poderia ser confundido com Ele? Uma pessoa madura, ela é vista, ela é enxergada pelas pessoas como alguém que já tem semelhanças com Cristo Jesus. Uma igreja plenamente desenvolvida é, sem sombra de dúvida, uma igreja parecida com Cristo. Um crente plenamente desenvolvido é, sem dúvida, um crente parecido com Cristo. Cada crente à semelhança de Cristo. Já pensou, pastor? Essa igreja aqui com cada crente à semelhança de Cristo, parecendo Jesus. Ninguém pode ser perfeito enquanto não for semelhante a Cristo. Ninguém é considerado maduro enquanto não for semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo em todas as suas ações. Quando você é ofendido, quando você é perseguido, quando você é humilhado, quando é tirar de você todos os seus privilégios, quando é tirar de você todos os seus benefícios. Como nós agimos? Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E em forma de servo, ele se humilhou. Isso é ser semelhante a Cristo. É deixar os nossos privilégios em prol de um bem maior. Deixar seus direitos pelo bem do povo de Deus. Deixar seus direitos e seus privilégios aqui mesmo, como membro da igreja, para que outros cresçam. Os meninos cantaram uma canção aqui no louvor também. E eu me lembrei desse ponto, assim, da gente estar à estatura da plenitude de Cristo, né? Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. É assim que você tem andado, meu irmão e minha irmã? No monte, na casa, até encontrar o seu Senhor? Isso mostra que você é uma pessoa madura. Mas você ainda está perdido com as coisas desse mundo aí, ó. Se a rotina do dia a dia está te levando, vamos ver, de um lado para o outro. Se o seu dia acaba, preste bastante atenção, meu irmão.
Se o seu dia acaba e você foi de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, você deitou sua cabeça no seu travesseiro e você não teve aquele seu momento com Deus, você não foi para o monte, você não foi para casa, você é menino. Mais perto do monte, mais perto da face, mais perto da glória, me tira o medo, que me faz dizer: bispa, sobe lá para nós, bispa, busca a glória lá para nós, bispa, e traz aqui quentinho, abrir a boquinha aqui, ó. Sobe lá, pastor Otávio, sobe lá, sobe lá, busca lá o recado de Deus. É engraçado como a gente canta muitas coisas às vezes, né? E não vive, desculpa. Adoro essa música, amo, cantei, chorei. Porque fala comigo também. Não pense você que quando eu falo essas coisas, o Espírito Santo não está falando aqui, ó, ei bichinha, ei menina, cresce, fala. Antes de falar com vocês, ele falou comigo. Deus, tira de nós o medo, tira de nós a meninice, tira de nós a correria, que faz a gente dizer: vai lá, bispa, busca o alimento lá para nós e entrega. Não, queridos, isso é coisa de criança. Criança que precisa que o papai e a mamãe vai lá e faz papinha e dá na boquinha. Gente adulta vai direto na fonte. Gente adulta busca direto de Deus. Vai com balde e busca para si e para os seus irmãos. Quero concluir a mensagem dessa noite dizendo que nós precisamos ser como a sequoia, bem plantada junto a um ribeiro de águas, bem plantada, bem firmada. Precisamos ser como a sequoia. Mas eu preciso dizer para você uma coisa, que nós temos um DNA muito melhor do que o da sequoia, porque segundo o DNA dela, ela para de crescer. O seu não. O seu DNA é mais forte do que o da sequoia. O seu DNA é para continuar crescendo, crescendo e crescendo no Senhor. Nós também cantamos uma música aqui. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Os líderes não pararam a igreja do Senhor. Eu amo essa música, tá, gente? Só para dizer, eu amo essa música. E eu marcho dizendo: o inferno não parou e não vai parar. O inferno não pode, nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ah, poxa, aí alguém pode parar a igreja do Senhor de crescer. Quem? Nós. Gandhi uma vez foi... É Gandhi, gente, da Índia? Tá vendo? Se fosse da Índia, não errava isso nunca. Perguntaram para ele um dia: por que é que a Índia é fechada para o cristianismo? Sabe o que ele respondeu? Por causa dos cristãos. Só tem uma coisa, de fato: perseguição, coliseu, inferno, capeta, diabo? Não. Só tem uma coisa que pode parar a igreja: ela mesma. Mas nós não vamos parar, amém, queridos? Amém. Nós não vamos parar, porque nós não vamos